Formiga é uma cidade localizada na região centro-oeste de Minas Gerais, cujo início da povoação remete à segunda metade do século XVIII e que, ao longo de sua formação comunitária, teve uma intensa atividade musical. No processo de recolhimento das fontes, foram consultados acervos localizados em bibliotecas e instituições públicas do município e acervos cuja organização e processamento dos dados são consequências do atual projeto de pesquisa. Olá, meu nome é Vinícius Eufrásio, eu estou aqui para apresentar o trabalho Práticas de Canto e Música, um estudo a partir das atas de promoção da Escola Normal. É um prazer enorme participar do 26º Congresso da Associação Brasileira de Educação Musical. Essa comunicação é um recorte da minha pesquisa de doutorado, Música na Princesa do Oeste, uma cartografia das práticas, formações e espaços educativos na cidade de Formiga, Minas Gerais. É a cidade em que eu nasci, cidade que eu vivi grande parte da minha vida e que tive a felicidade de pesquisar durante meu doutoramento. Esse foi um estudo desenvolvido sob orientação da professora doutora Edith Rocha, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo geral dessa pesquisa de doutorado era compreender as práticas musicais que aconteceram ao longo do desenvolvimento comunitário, da região onde hoje se localiza a cidade de Formiga. O que eu trago aqui, para apresentação no evento, é um recorte dessa pesquisa no qual eu vou abordar uma parte da documentação que eu utilizei nessa tese. Esses documentos eles dizem respeito especificamente às atas de promoção encontradas na Escola Normal, uma das instituições mais antigas da cidade, e que, por sinal, encontra-se em atividade, é claro, que em outros moldes, até os dias de hoje, e por isso foi possível ter acesso a essa documentação durante a minha pesquisa. Então, tendo em vista um estudo que procurou entender, identificar, analisar as práticas musicais existentes no âmbito de toda uma cidade, de uma ampla região, aqui eu apresento um recorte do qual eu consegui identificar as práticas musicais existentes dentro do âmbito escolar, especificamente da Escola Normal de Formiga, nas décadas de 1920 e 1930, através da documentação denominada Atas de Promoção. Para a realização dessa pesquisa, foram consultados alguns fundos documentais. Dentre eles, podemos classificar pelo menos 3 tipos: institucionais, pessoais e virtuais. Dentre os institucionais, nas escolas, especialmente para o foco dessa pesquisa, desse artigo em específico, os museus, as bibliotecas, acervos ligados à prefeitura, as igrejas, bandas e periódicos também da cidade. Dentre os acervos pessoais, temos acervos oriundos das atividades de músicos, regentes, compositores, colecionadores, jornalistas, memorialistas e também as suas famílias, à medida que essas pessoas foram falecendo, foram deixando essa documentação para herdeiros. Temos também ali os fundos virtuais, que são fundos de colecionadores, que às vezes digitalizam e hospedam em algum site, alguma plataforma, pessoas interessadas, também familiares que disponibilizam conteúdo na internet, repositórios de periódicos específicos, como por exemplo, existe a hemeroteca digital e as próprias redes sociais, que tem configurado como um repositório interessante, porque à medida que os documentos que são depositados nessas redes sociais vão sendo discutidos dentro da própria rede, também gera-se uma nova documentação sobre esses documentos, o que é, no mínimo, muito interessante. De forma geral, todos os documentos nesses fundos eles não passaram por processos de organização, inventariação, catalogação, e estão, de fato, muito expostos ainda a riscos de perecimento. Esses documentos escolares, do qual essa pesquisa, esse recorte de pesquisa nesse artigo trata especificamente, eles estão depositados em secretarias e bibliotecas da Escola Normal, mas eles não passaram por processos que possam impedir esse deterioramento que é até natural. Por vezes, a maneira como esses documentos são tratados, ou as condições às quais estão expostos, até aceleram essa degradação. De forma geral, olhando para o todo da pesquisa, entre 2017 e 2022 foram digitalizados vários acervos, dentre esses os acervos do professor Gibran Zorcotti, da professora Odete Cury, do Cônego Ivo, como eles estão aqui um pouquinho à direita no slide, isso significa que eles estão dentro do acervo do professor Gibran Zorcotti, dentro da biblioteca dele, o acervo do compositor Francisco Fonseca, o acervo da Secult, que é a Secretaria Municipal de Cultura, dentro deles estão o acervo da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus e da Escola Municipal de Música. Temos o acervo do museu, que dentro dele contém a coleção do Claudinei Silva dos Santos e também obras do Francisco Fonseca, que é a pessoa que empresta o nome, o museu se chama Museu Municipal Francisco Fonseca. Temos o acervo da Matriz São Vicente Ferrer, da Biblioteca Pública, do Colégio Santa Terezinha, da Escola Normal, que nesse caso é o nosso objeto de estudo. E eu quero indicar que, por exemplo, dentro do acervo da Escola Normal, além das atas de promoção, nós temos também fotografias, temos também documentos variados, como, por exemplo, jornais, redações, enfim, uma série de documentos que
nos ajudam, né, que complementam, poderiam complementar em pesquisas futuras o material e as informações encontradas nas atas de promoção, que são o objeto de estudo e análise aqui desse texto. Bom, de uma maneira geral, né, nós temos fontes, né, musicográficas, hemerográficas, epistolares, temos as atas, né? Temos uma historiografia já escrita também pela cidade, embora sem um foco na música, sem abordar fenômenos musicais, temos uma cartografia, iconografia, enfim, os documentos escolares que serão aqui o objeto desse texto em específico. Então, né, depois de passar 4 anos olhando para o contexto geral de uma cidade, né, que tem bandas, conjuntos variados, compositores, coros, instituições religiosas, enfim, vários outros elementos que acabam interagindo, né, dentro dessa sociedade ao longo do tempo, eu resolvi focar, então, nas escolas, que, para além da prática de ensino curricular, tem também atividades extracurriculares, dentre as quais gostaria de destacar a fanfarra. Já fiz publicações nesse sentido e hoje eu quero focar nas fontes documentais, em específico nas atas de promoção, que vão trazer para a gente uma série de informações bem interessantes sobre as atividades musicais na cidade, né, que, como já dito anteriormente, era o meu principal objeto de estudo na pesquisa como um todo. E aqui eu foco no que essa documentação escolar pode me dizer sobre as práticas musicais existentes ali no seu interior. Essa é uma escola, né, cuja fundação data em 1928, a partir da transferência de uma outra escola, né, que existia na cidade e se muda para a cidade vizinha de Itapecerica, que era o Colégio Imaculada Conceição. Nos primeiros anos, a escola normal funciona em paralelo, né, com o ginásio Antônio Vieira. Depois, em 1936, ela passa a ter uma sede própria, né, e vai ampliando seus cursos e o seu prédio ao longo dos anos. Ela passa por diferentes jurisdições e também mudanças de nomes, mas aqui, né, de forma a identificar essa escola, a gente vai tratar ela pela sua alcunha, né, que embora já não seja mais o nome oficial, Escola Normal de Formiga, essa alcunha ainda fica, né, na cidade. Hoje ela se chama Escola Estadual de Alcira Santos Valadão, mas todo mundo na cidade conhece essa escola como Escola Normal. Nessa pesquisa eu tive um foco específico, né, sobre as atas de promoção, que são documentos que vão registrar a vida, né, e o desempenho acadêmico dos alunos ao longo, no caso das alunas, ao longo dos seus cursos, né. Mas existe também uma produção que nos possibilita compreender alguns outros aspectos relacionados, por exemplo, à aula de música, né. A Elaine Cambraia, por exemplo, um trabalho de TCC realizado no ano de 1986, ainda datilografado esse documento, ela vai dizer pra gente características, por exemplo, da sala de música dessa escola. Inclusive, quero destacar que é uma escola na qual eu estudei boa parte da minha vida, já num período em que não existia aula de música, mas isso me permitiu, né, através das descrições que eu encontrava nos documentos, conseguir imaginar muita coisa, conseguir ter em mente muito daquilo que poderia estar acontecendo, né, dentro da escola, como por exemplo essa sala de música que fica exatamente na fotografia nesse segundo andar, né? E esse portal que dá de frente para a rua seria o portal dessa sala de música, que na verdade é um salão, né, nobre. Ela é descrita, né, como uma sala muito boa, grande, arejada, cujo mobiliário resume-se a um piano em ótimo estado, utilizado nas aulas de educação artística do curso de magistério. E é de fato um salão bem amplo. Até mesmo na minha época, embora essa sala já praticamente não fosse utilizada para aula de música, já não existia, era um salão amplo ainda com o antigo piano, que acredito que até os dias atuais está na instituição. E através dessa documentação, por exemplo, foi possível encontrar o nome das professoras que atuaram, né, nesse período. Foi possível encontrar, primeiramente, a professora Lídia Afonso Braga, que é a professora que assina as principais atas na década de 20 e 30, e também foi possível encontrar as professoras Odete Cury e Elizabeth Batista. E aí, uma coisa interessante, é que nas atas da década de 20 e 30, a Odete Cury e a Elizabeth surgem como alunas. Porém, nas atas da década de 1950 e 1960, Odete e Elizabeth já surgem como professoras. São, por exemplo, uma das informações muito interessantes que essa documentação nos permite ver. Embora não exista uma relação direta entre a fanfarra e as aulas de música, né, a fanfarra surge mais como uma atividade extracurricular, a gente pode ver que ela era muito bem conceituada na cidade, participava de eventos gigantescos. Isso, inclusive, pode ser afirmado por outras fontes, como, por exemplo, nesse recorte de jornal, né, que vai falar da fanfarra participando, um evento com 4.000 pessoas desfilando, né, o segundo torneio da primavera, mais de 20.000 espectadores, né, tocando junto com a banda, né, que provavelmente nessa época poderia ser a Corporação Musical São Vicente Ferrer, um repertório que era composto por marchas, né, os mais juvenis e inocentes iê-iês.
Aqui a gente já consegue ter um vislumbre de como poderia ser essa organização, né? A gente tem as balizas vindo à frente, né? A fanfarra logo na sequência e a banda, que pela indumentária arrisco dizer que seria a Corporação Musical São Vicente Ferro. Pela indumentária e pelo tipo de formação, uma banda que eu já tive a oportunidade de estudar em outras ocasiões. Como vocês puderam ver, a minha pesquisa, então, vem de um contexto mais amplo, se afunila neste momento para esse texto dentro da escola normal. É importante destacar que existem milhares de outros documentos, né, que pude digitalizar cerca de 34 mil documentos. Dentre esses, uma boa parcela advém da escola normal, do seu acervo, tanto da secretaria quanto da biblioteca. E em relação especificamente às atas de promoção, posso destacar dois conjuntos. Um conjunto que diz respeito à década de 1920 e 1930, e um segundo conjunto que diz respeito à década de 1950 e 1960. Pensando que também que esses documentos não contemplam, né, as décadas inteiras. O primeiro conjunto vai de 1928 a 1934, o segundo conjunto pega 1956 a 1961. Como relatado anteriormente, a falta de catalogação, né, de tratamento desses acervos impede que a gente encontre, inclusive, a documentação restante para preencher as lacunas dessa história. Mas tendo em vista esses dois conjuntos que eu pude identificar, digitalizar e analisar, eu vou focar no primeiro conjunto para esse trabalho, que é o conjunto de 1928 a 1934. A análise desses documentos me permitiu identificar, no âmbito das disciplinas, pelo menos 3 nomenclaturas relacionadas à música. E são essas: uma disciplina identificada especialmente com música, a outra disciplina especificada como canto coral e uma terceira disciplina identificada como música e canto coral. A documentação demonstra a existência dessas disciplinas no currículo, demonstra também os professores que lecionavam essa disciplina e qual a carga horária que era lecionada mês a mês ao longo de cada um dos anos. Essa documentação também demonstra as avaliações que aconteciam, como essas avaliações eram realizadas, quem eram as pessoas que participavam como avaliadores e também quem eram as pessoas que estavam sendo avaliadas, e descreviam os procedimentos adotados em cada um dos cursos oferecidos pela instituição. É importante dizer que esses documentos, né, embora eles não guardem o fato em si, eles são um testemunho que nos permitem a criação de narrativas, né, de hipóteses e narrativas sobre as práticas que aconteciam no âmbito dessas instituições. Um ponto que chamou a atenção, em especial, foi o quanto a carga horária destinada às disciplinas, né, de música era grande nesse período. Isso pode estar relacionado à lei orgânica de funcionamento das escolas normais. Uma vez que, como as jovens que estudavam nesses espaços, né, iriam se profissionalizar para atuar na educação de crianças, era importante que elas tivessem capacidades, né, musicais para que pudessem utilizar a música como um recurso lúdico na educação das crianças. Então, a aquisição e o aperfeiçoamento de habilidades musicais, sobretudo o canto, né, era muito valorizado, porque poderia ser muito útil para elas dentro de sala de aula. Que a gente não pode esquecer, né, que nesse período a música ocupava um local lúdico e também cívico dentro das aulas. Nesse sentido, a gente vê que a música funciona como uma das atividades fundamentais dentro dos processos educativos. E no que diz respeito à função docente, ela ocupava, né, um espaço com funções lúdicas, cívicas e educativas. Um outro ponto interessante dessa documentação é que ela nos permite identificar trajetórias e nos possibilita também identificar personalidades que foram marcantes na história do município atuando dentro desses espaços, como é o caso da professora Lídia Afonso Braga. Algo que chamou muita atenção também foi a possibilidade de identificar trajetórias das discentes do curso. À medida que eu fui conhecendo mais sobre a história da cidade, eu identifiquei nomes, né, que ao longo da sua vida se tornaram grandes musicistas e grandes figuras de importância mesmo assim, para a cultura do município. E foi muito interessante ver nas atas como essas pessoas performavam, por exemplo, nas aulas de música, através das notas que elas obtinham nos exames. É claro que isso é uma pequena parcela, né, da realidade, mas foi bem interessante de se ver. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que, quando comecei a estudar sobre a história dessa cidade, rapidamente tive acesso a 2 nomes: Odete Cury e Elizabeth Batista. São pessoas que se destacaram muito, tanto na música quanto na educação. E essas 2 professoras e musicistas são alunas nas atas de 1928 a 1930. Porém, nas atas de 1956 a 1961, essas 2 personalidades já surgem como professoras da mesma instituição em que estudaram. E digo mais, nas atas, né, e documentos de outros educandários formiguenses também podia encontrar o nome dessas 2 pessoas. Para minha tese, inclusive, foi possível analisar o acervo da professora Odete Cury e entrevistar a professora Elizabeth Batista. Os documentos também vão nos dizer como essas alunas eram avaliadas, né, e aquilo que, de certa forma, era ensinado em sala de aula, tanto os aspectos práticos
práticos quanto os aspectos teóricos. Mesmo que essa documentação ainda não nos permita identificar, por exemplo, os aspectos didáticos, ou seja, como essas aulas eram em si realizadas, aliados a outros documentos encontrados em acervos diferentes, é possível sim que a gente possa fazer esse estudo e chegar mais perto dessa compreensão no futuro. Por exemplo, dentro do acervo da professora Odete Cury, existem os seus cadernos de planos de aula, que nos dão direcionamentos muito interessantes para a gente entender aquilo que era feito na sala de aula na década de 50 e 60, especificamente na cidade de Formiga. E é claro que o desenho teórico-metodológico utilizado para essa pesquisa, utilizando de fundos documentais, analisando esses fundos em relação a entrevistas, em relação a outros tipos de fundos, como já apresentado nesse vídeo, podem nos ajudar a compreender a realidade dessa cidade e pode também ser replicado para a realidade de outras cidades. Por fim, eu percebo que depois de alguns anos pesquisando sobre os espaços e as formações de educação musical na cidade de Formiga, cada vez que eu puxo um fio, eu descubro vários outros que vão me possibilitar ainda caminhos investigativos. Eu espero no futuro ter ainda a oportunidade de trazer novos resultados para compartilhar com vocês. Deixo aqui o meu agradecimento e fico à disposição. É uma alegria imensa participar desse evento. Um forte abraço.